Olá, boa noite. Começa agora a edição de hoje do Tela 1, nesta quinta-feira com temperatura mais amena aqui na capital. Sejam muito bem-vindos, eu sou Débora Reusing e na edição de hoje você vai ver. Intenso calor no Canadá mata centenas de pessoas e a gente te explica o motivo desse aquecimento excessivo. As atividades legais na Amazônia, elas não respondem pela maior parte do desmatamento. A maior parte do desmatamento é feita por criminosos e a maior parte desses criminosos são gente que quer especular com terra. Estima-se que 1% da população mundial seja celíaca. Fornos novos, arrumar toda a estrutura da cozinha para ter um armário só com as minhas comidas, tirar a farinha de trigo real da minha casa e pegar a esponja nova, foi uma adaptação muito diferente também. Mulheres conquistam espaço no meio fotográfico do futebol americano. A união da mulherada agora no esporte está fazendo a gente crescer mais ainda, seja dentro de campo como atleta, na fotografia, na imprensa, na arbitragem, na comissão técnica, seja onde for. Estamos ao vivo aqui no Facebook. Fique com a gente, o Tela 1 começa agora. Que o clima tem mudado repentinamente, isso não é novidade para ninguém. As mudanças climáticas são um dos maiores desafios para enfrentarmos. A nossa equipe conversou com algumas pessoas para entender como o clima vem mudando ao redor do mundo. Neve no extremo sul do Brasil, temperaturas abaixo de zero, clima seco e mudanças drásticas na temperatura. E como diz o paranaense, aquele frio de lascar por aqui. No mês de julho, as temperaturas chegaram a marcar 5 graus negativos. Eu sou muito frienta. Foram muitas blusas e casacos pesados também. Umas 3 blusas, umas 3 meias, 2 calças, daí aguenta. Mas não foi só o frio que incomodou muita gente. Logo após as semanas geladas, enfrentamos uma onda de calor e a oscilação de temperatura também preocupou a saúde de muitas pessoas. Acaba que o nosso organismo não aguenta, né? Fica uma coisa muito incerta. Então tá complicado, tá difícil, ainda mais para quem tem criança. Isso foi o que enfrentamos por aqui. Mas e lá em cima, no hemisfério norte, na pequena cidade de Lytton, uma região montanhosa do Canadá, o clima não foi tão frio assim, ou melhor dizendo, nada frio. As temperaturas chegaram a alcançar 46,6 graus e a partir daí foi só aumentando. Na segunda-feira, dia 28 de junho, a cidade ficou mais quente, chegando à marca de 47,9 graus. E na terça-feira, a temperatura se repetiu, matando centenas de pessoas, na maioria idosos e pessoas com problemas de saúde pré-existentes. Além de Lytton, na cidade de Quebec, conhecida por ser uma cidade muito fria, não foi diferente. Aqui no inverno é menos 30 e 35, já fez menos 40 graus aqui, né? E no verão eles estão acostumados com uma temperatura mais ou menos uns 25 graus Celsius, né? Mas como aqui estava fazendo 37 graus, né? Aqui, como tem ar-condicionado, a gente procura nem abrir as janelas, né? Porque vem o calor de fora, vem muito quente. E quem não tem ar-condicionado aqui procurou comprar. De acordo com o estudo do IPCC, publicado em agosto de 2021, o planeta já esquentou 1,1 graus Celsius e pode atingir 1,5 graus Celsius já na década de 2030. E grande parte desses números são consequências de ações humanas que esquentaram o clima nos últimos 2.000 anos. O que a gente está vendo é que os eventos extremos eles estão se intensificando. Outro elemento importante é que eles estão acontecendo concomitantemente, ou melhor, no mesmo tempo em diferentes regiões do planeta, né? O Brasil, por ser o país com a maior floresta tropical do mundo, tem uma grande influência no equilíbrio do clima. Porém, com as queimadas e com os desmatamentos, isso vem trazendo resultados negativos para o meio ambiente. As atividades legais na Amazônia, elas não respondem pela maior parte do desmatamento.
maior parte do desmatamento é feita por criminosos e a maior parte desses criminosos são gente que quer especular com terra e vender a terra depois para as pessoas criarem gado. É isso. Então, o Brasil consegue zerar o desmatamento com benefícios econômicos, com benefícios ambientais, com benefícios globais, mas precisa ter força de vontade para combater o crime. Muitas consequências desta degradação do meio ambiente são irreversíveis, como o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar. Mas nem tudo está perdido. É necessário que a humanidade se conscientize e reduza em grande escala as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Falando em clima, vamos dar uma olhada em como estão as temperaturas nas principais capitais. Curitiba faz 14 graus, Porto Alegre gira em torno de 20 graus. Em São Paulo, a máxima durante o dia não passou de 18 graus. No Rio, as temperaturas ficaram em torno de 21 graus. Agora, exatamente 9h31, a repórter Valesca Macedo traz informações ao vivo sobre a reabertura da estufa do Jardim Botânico. Boa noite, Valesca. Boa noite, Débora. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o Tela 1 desta quinta-feira. A partir de amanhã, a estufa do Jardim Botânico de Curitiba vai voltar a receber o público. Ela estava fechada desde janeiro de 2019 por causa de reformas. Essa reabertura acontece por causa da melhora da situação da pandemia aqui na capital, mas é importante que os visitantes continuem se cuidando para evitar que o vírus se propague. O Jardim das Sensações, que voltou a funcionar em outubro deste ano, também pode receber visitas, mas respeitando os protocolos de segurança. O Jardim Botânico abre todos os dias das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. E eu vou te falar, Débora, eu tava com saudade de ir pra lá já, faz tempo que eu não vou. E vai ser bom porque os curitibanos podem visitar essa nova estufa e matar as saudades também. Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza, Valesca. Obrigada pelas informações. Agora vamos tratar de um tema que talvez muitos nunca tenham ouvido falar: a alergia ou intolerância ao glúten, que é mais comum do que as pessoas imaginam. Conhecida como doença celíaca, atinge 1% da população mundial. Pão, pizza, cerveja e todos os derivados do glúten são exemplos dos alimentos que pessoas celíacas estão restritas a comer. A doença celíaca é uma doença autoimune em que o glúten, proteína encontrada em diversos cereais, age de modo contrário no corpo. O sistema imunológico entende que essa proteína é algo ruim e acaba atacando o organismo. Ela ainda não tem cura e pode ser bastante perigosa se não cuidada de forma adequada. De acordo com a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas no país têm os sintomas relacionados à doença celíaca. Entretanto, não são todas que realmente foram diagnosticadas por um médico. Eu descobri que era celíaca com 13 para 14, em um ano que foi muito difícil. Ninguém sabia ao certo o que eu tinha. Eu senti muita dor, eu fiz muitos exames de bactérias, exames de tudo que você pode imaginar. E depois, por causa dos meus sintomas físicos, o inchaço, as bolinhas no braço e mais alguns exames de anticorpos, descobriram que eu tinha uma certa intolerância ao glúten. Mas eu só fui descobrir que eu era celíaca de verdade em 2019, porque eu comecei a ter muitos mais sintomas. Eu inchava muito quando algum parente ou em algum lugar que eu ia tinha farinha por perto. E daí eu refiz todos os exames e como eu ainda tinha muita contaminação, eu comia nos mesmos pratos que minha família, o meu intestino começou a mostrar os machucadinhos, né, que a doença celíaca traz, e foi em 2019, através desses machucadinhos, que eu realmente recebi o diagnóstico de doença celíaca. Ela também conta como foi a sua adaptação e a reação da sua família. Eu tive que arrumar talheres novos, utensílios novos, fornos novos, arrumar toda a estrutura da cozinha para ter um armário só com as minhas comidas, tirar a farinha de trigo real da minha casa e pegar a esponja nova. Foi uma adaptação muito diferente também, muito nova, na questão de como a casa ia andar. A minha família não me acompanha 100% na minha alimentação, porque eles ainda comem farinha, principalmente fora de casa e algumas vezes dentro de casa,
mas mudou muito a forma que eles comem, porque antigamente a gente veio de uma família italiana, então sempre tinha pão, sempre tinha macarrão, sempre tinha essas coisas em casa. Agora todo mundo come macarrão sem glúten, pão francês quase nunca tem, pelo menos uma vez por mês, eles têm que comer em outra área. Mas pizzas, essas coisas eles ainda pedem, mas é bem menos recorrente do que quando eu podia comer também. Em Curitiba, alguns estabelecimentos são especializados na alimentação sem glúten e sem lactose, como é o caso do Lolali, localizado no centro da capital paranaense. A Lolali Doceria é uma confeitaria 100% sem glúten, sem lácteos. Isso quer dizer 100% mesmo, sem traços. Então, o nosso público realmente são pessoas com problema sério de saúde em relação a esses dois ingredientes, né? Alérgicos, intolerantes, ou simplesmente também pessoas que façam isso por opção, por uma alimentação mais saudável, mais leve. Flávia diz que o propósito da loja é promover a inclusão para os celíacos. É você poder ir até um lugar e se sentir 100% seguro para comer, você poder levar a sua família, amigos que não têm restrição e eles serem também acolhidos nesse local, também sentirem assim que comer sem glúten, sem leite não precisa ser chato, não precisa ser ruim. Você pode ir hoje em dia em lugares maravilhosos, tanto aqui na nossa confeitaria, quanto, igual você comentou, restaurantes, pizzarias, que são locais assim que não deixam nada a desejar. Então, pessoas que não têm restrição comem nesses lugares também sem sentir qualquer desconforto em relação a isso ou que deixou alguma coisa a desejar. Além de atender o modelo takeaway, onde não há o consumo no local, Flávia também fala que eles atendem eventos como aniversários e casamentos, além de encomendas particulares. Porém, é necessário ter muito cuidado ao escolher os insumos que vão no preparo de cada produção. Ainda grandes indústrias, infelizmente, rotulam de maneira errônea, né, os seus produtos. Então, assim, você precisa pedir laudo de todo mundo, precisa pedir e-mail, precisa fazer ligações, enfim. É um processo, assim, muito mais difícil do que seria num comércio tradicional. Mas depois que você já né, tem ali os produtos que você já trabalha, você começa a sentir mais segurança naquilo. Eu diria que a única coisa, talvez, negativa em relação a isso é que ainda tem poucas indústrias que se preocupam com isso, né? Muita gente compartilha maquinário, enfim, ainda parece que não é tão interessante para o mercado atender esse público. Então, assim, a gente talvez não tenha tanto poder de barganha entre fornecedores, porque a gente fica ali refém de um ou dois. Para ajudar as pessoas celíacas, em março deste ano, foi lançado o Celiap PR, um aplicativo que serve como guia para os celíacos do Paraná. Nele constam restaurantes, lojas e hotéis que se preocupam em atender esse grupo de pessoas, com todas as informações oficiais da ACEPAR, Associação de Celíacos do Paraná. Também é encontrado um formulário em que o próprio usuário pode deixar suas recomendações e feedback, tanto do aplicativo quanto dos estabelecimentos. Com um passo de cada vez, a doença celíaca está sendo cada vez mais vista, seja nos valores do mercado, na gastronomia ou nas redes sociais, mas nunca deixando de lutar para uma vida com mais inclusão. Caso você tenha algum desses sintomas, consulte um médico. Coloque sua saúde como prioridade. O repórter Jonatas Bertazzi está ao vivo com informações sobre o volume dos reservatórios de água da região metropolitana de Curitiba. Boa noite, Jonatas. Boa noite, Débora. Boa noite a todos que nos assistem. Se tem uma coisa que os moradores de Curitiba e região não aguentam mais, é esse rodízio de água. Porém, tenho notícias boas vindo, Débora. Hoje foi divulgado pela Sanepar que o registro da barragem aumentou para 70%. Em agosto deste ano, chegaram a medir apenas 47%. Porém, o rodízio de 36 horas será mantido. Lembrando, tudo começou em maio do ano passado. Porém, agora com as chuvas do verão, tomara que tudo volte ao normal, né? Volto com vocês no estúdio, Débora. Obrigada, Jonatas, pelas informações. Lugar de mulher é aonde ela quiser, e a representatividade feminina está brilhando, tanto no futebol americano quanto na fotografia. O futebol americano é o esporte que mais cresce no Brasil,
E você sabia que as mulheres têm uma grande influência nisso? Bom, em 2014 foi fundada a Liga Brasileira Feminina e a cada dia que passa, o número de mulheres nesse esporte só aumenta. Manu foi a primeira fotógrafa de futebol americano no Brasil. Ela conta como foi sua trajetória e como é a sensação de ser a primeira fotógrafa mulher nesse esporte. Começou com meu filho, que aos 14 anos decidiu falar para mim que ia ver o treino de futebol na escolinha de futebol do amigo dele. Eu falei, beleza, pode ir. Imaginei que era mais um futebol que ele ia tentar. E ele voltou para casa e eu recebi a mensagem de um amigo meu. E ele falou, olha, quanto tempo eu queria o teu filho jogando comigo e olha quem apareceu no meu treino. Comecei a acompanhar e não parei mais. Meu filho está com 24 anos. Ele começou no Paraná HP, que é o meu time do coração. E eu comecei a vir para o campo tirar foto. Comecei com o meu celular mesmo, timidamente num cantinho. E aí eu recebi um feedback de um fotógrafo que eu admiro muito. E ele disse para mim, Manu, por que você não compra uma câmera e não vai para o campo? Aí eu imaginava, meu Deus, só tem homem lá dentro. O que eu vou fazer? E cá estou eu, há 10 anos, tirando fotos de futebol americano por esse Brasil afora. Para mim, assim, é uma gratidão imensa a Deus por ter conseguido isso, porque começou através da foto de uma chuteira num treino. E eu enfrentei muito preconceito da parte dos fotógrafos, não da parte dos jogadores. É óbvio que antes de mim vieram muitas meninas, muitas mulheres, namoradas de jogadores, mães de jogadores que também acompanharam, mas eu acredito que não tiveram esse reconhecimento a nível nacional, assim. A repórter Valesca Macedo conversou com outra fotógrafa. E não para por aí. Valesca, conta essa história para nós. Letícia teve uma trajetória um pouco diferente no futebol americano. Ela acompanhava seu irmão nas partidas em que ele jogava e se interessou pelo esporte. Sua paixão pelo futebol americano a fez entrar no ramo da fotografia. Eu resolvi tirar foto. E eu tirei foto da arquibancada. Quando eu tirei foto da arquibancada, a minha foto viralizou. E logo em seguida eu resolvi entrar dentro de campo. E aos poucos eu fui conquistando meu espaço, né? Eu resolvi então dar um passo a mais e resolvi então virar, com ajudas, claro, virar fotógrafa oficial do time. Tempos depois de fotografar seu irmão, Letícia foi notada pela Manu. Ela entrou para o time do Curitiba Lions e, além de virar jogadora, é da área de marketing do time. Atualmente, ela também é fotógrafa do Curitiba Crocodiles. Vi ela paradinha ali no portão, falei, entra aqui, vem comigo. Eu recebi um convite inesperado de um dos atletas que hoje é o meu pai do futebol americano, né? Vamos lá, vamos jogar, vamos fazer um treino. E eu fui. E desde então, eu nunca mais parei de treinar. O futebol americano nessa parte está muito bem representado pelas mulheres, não só do meu time, né, do Curitiba Lions, como também dos outros times femininos que nós temos por aí. E apesar da rivalidade entre os times, a amizade e a representatividade feminina prevalecem. A união da mulherada agora no esporte está fazendo a gente crescer mais ainda, seja dentro de campo como atleta, na fotografia, na imprensa, na arbitragem, na comissão técnica, seja onde for. Agora vamos ao vivo com nossa repórter Yasmin Luz, que traz informações sobre o primeiro concurso Mr. Trans. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Débora. Agora falando sobre a comunidade LGBTQIA+, nesta terça-feira aconteceu o primeiro Miss Universo Trans do mundo. O evento aconteceu aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, e contou com 26 candidatos. A transmissão foi feita pelo Instagram e pelo YouTube oficial do Mr. Trans Brasil. Do Mr. Universo Trans. O vencedor foi o carioca Bernardo Rabelo, de 26 anos. Com certeza é um passo importante para a visibilidade e para a inclusão. Repórter Yasmin Luz para o Tela 1. Obrigada, Yasmin, pelas informações. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou ao vivo no Facebook ou no YouTube.
Não esqueça de deixar o seu like e o Tela 1 de hoje fica por aqui. Mas na semana que vem, quem vai apresentar será o repórter Jonatas Bertazzi. Então fique ligado na nossa programação e tenha uma ótima semana. Boa noite!